Bom dia a todos. Nós estamos dando início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 4 de abril de 2023. Hoje, excepcionalmente, a sessão será presidida por mim, Flávio Arantes, e a Câmara está composta também pela doutora Maria Alice Formigoni Smolarski, pelo doutor Rodrigo Helfstein e também pela doutora Maria Carolina Krajlevic. Então, eu desde já agradeço a presença do Dr. Rodrigo, que sempre gentilmente nos socorre aqui na segunda Câmara. Dou as boas-vindas à doutora Maria Carolina, agradecendo pela disponibilidade aí em nos ajudar a compor a Câmara para a sessão de julgamento de hoje, que excepcionalmente não conta com a presença do Dr. Orivaldo Pérez e do Dr. Douglas Kuchiyama. Pela representação fiscal, nós temos o Dr. Tabir Macedo, e pelas partes eu anoto também a presença dos doutores Vitor Souza Rodrigues, pela Extratura Asfaltos S.A., Dr. Carlos Lineck Vidigal, pela Tobras, distribuidora de combustíveis limitada, e Dr. Lucas Pacheco de Carvalho, pela Bodipasa Biodiesel Limitada. Então, pela ordem de chegada aí dos patronos, nós vamos iniciar pelo processo da Tobras, distribuidora de combustíveis limitada. Então, é o auto de infração número 4079-307, Tobras, distribuidora de combustíveis limitada. Esse processo, ele é de minha relatoria e ele é um retorno do julgamento de um recurso especial na Câmara Superior que anulou o julgamento por decisão surpresa. Então, ele tem um único item de acusação, que é falta de estorno do crédito, por entrada de biodiesel e etanol anidrocombustível. Eu pergunto ao Dr. Carlos Vidigal se deseja realizar a sustentação oral e, em sendo o caso, passo a palavra. Desejo sim, presidente. Tá, joia. Fica à vontade, doutor. Bom dia, senhor presidente, doutor Flávio Arantes, doutor Rodrigo, doutora Maria Carolina, doutora Maria Alice, doutor Tabir, demais colegas presentes. Vou ser breve aqui na minha sustentação. A questão aqui é a respeito da exigência de ICMS incidente sobre o anidro e o B100. Então, apenas para recordar como que isso funcionava até 2015, quando veio a declaração de inconstitucionalidade pela ADI 4171. As distribuidoras recebiam o B100 e o anidro para misturar com a gasolina, porque eles são formuladores de combustível, né? Então, eles recebem o B100 e o anidro, misturam com a gasolina, então eles recebem a gasolina pura da refinaria, que é a gasolina A, misturam com o anidro e sai a gasolina C, que é a gasolina que nós abastecemos os nossos veículos. A mesma coisa com o diesel, recebe o diesel A da refinaria, recebe o B100, que é o diesel ecológico, por assim dizer, fazem a mistura e dão a saída no óleo diesel B, né, que também é o diesel que são abastecidos os veículos aí nos postos de combustíveis. Pois bem, ocorre que essa sistemática, o combustível fóssil vinha da refinaria e o combustível verde vinha dos produtores. Mas esse combustível verde ele dá entrada diferido na distribuidora. Então, não tinha crédito, o que existia era um diferimento. Na saída interestadual, o que acontecia? A legislação, que era o convênio ICMS 110, que já foi alterado, ele previa a obrigatoriedade de efetuar um estorno de crédito. E como esse estorno ele é tratado? Ele é tratado como um estorno? Não, ele é tratado como um recolhimento de ICMS.
um pagamento de ICMS. Então, na saída, a distribuidora era obrigada a pagar ICMS. Só que havia aí uma bitributação. Por quê? Porque além de não ter um crédito e ela era obrigada a pagar esse ICMS incidente sobre essa operação com combustível não fóssil ou combustível verde, né? Por outro lado, a refinaria, quando dava a saída para a distribuidora na gasolina pura, na gasolina A ou no diesel puro, ela também recolhia já esse tributo para o Estado. E aí tem aquela questão que não é o objeto aqui, que recolhe para o Estado do destino combustível fóssil, mas isso é feito via sistema SCANC, né? Então, depois era só um redirecionamento quando havia uma saída interestadual, que era comunicada pela distribuidora para a refinaria, para que ela pudesse fazer esse acerto de contas, né? Era quase como uma câmara de compensação, né? Para quem antigamente usava cheque, conhece isso, né? Eu certamente, o doutor Tabir está concordando comigo, então ele certamente, os demais, pelo visto, não. Mas havia aquela câmara de compensação entre as instituições financeiras, cheque para cá, cheque para lá, então o dinheiro em si não circulava tanto entre as instituições. Basicamente é o sistema SCANC que fazia isso. Então havia ali uma clara bitributação. Houve, quando do julgamento da DI 4171, houve uma modulação de efeitos para que ela passasse a produzir efeitos 6 meses para frente, de modo que os estados pudessem se adequar a essa nova realidade. Ocorre que o lançamento do crédito tributário é de 2017, e aí vem a indagação, fala assim, não, mas se é de 2017, isso constou até do voto do Dr. Takano anteriormente, se é de 2017, mas a modulação, mas foi modulado para produzir efeitos a partir de janeiro de 2016, então o crédito tributário para trás poderia ser lançado. Não é possível concordar com isso. Por quê? Porque era o período para os estados se adequarem, a norma era inconstitucional. Então, você não poderia fazer um lançamento posterior àquilo. E mais, né? Nesse caso, e foi este o ponto que foi o voto vencedor na época, também um erro de acusação. Por quê? Porque a acusação está fundamentada no artigo 85, inciso 2 da lei do ICMS, que exige o estorno do crédito. Mas e aí a minha introdução era justamente para chegar aqui, não há um estorno de crédito. O que há é uma exigência do ICMS. A própria legislação paulista trata essa questão como uma exigência de tributo. E, portanto, na época, o voto proferido pelo doutor Julian, se não me falha a memória, que foi vencedor, ele exatamente reconheceu isso, né? Essa nulidade do lançamento por erro de acusação, tendo em vista que a fundamentação estava no artigo incorreto, estava exigindo estorno, quando, na realidade, o que se exige aqui é o tributo, é o ICMS, o recolhimento do ICMS. E justamente por essa razão é que foi proferido o voto vencedor e que depois foi anulado pela Câmara Superior, justamente para evitar o princípio da não surpresa, né? E aí, assim, essa questão já foi definida, então não vou nem entrar nesse mérito. Mas fato é que não apenas a exigência é ilegal e inconstitucional, mas também, né, e não poderia ser lançado esse crédito tributário posteriormente a entrar ao início da vigência do reconhecimento dessa inconstitucionalidade pelo Supremo, mas também houve um efetivo erro no lançamento do crédito tributário com a devida vênia. Então, por essas razões, é que se requer seja provido o recurso ordinário, seja reconhecido, seja cancelado o lançamento pelo mérito, ou, caso ainda assim não se entenda, então, que seja anulado o lançamento, tendo em vista o erro de acusação contido, que exige um estorno de crédito, quando só poderia exigir a cobrança do ICMS, caso se entenda que poderia ser lançado esse crédito tributário. Fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção de todos. Bom, eu parabenizo aí o doutor Carlos Vidigal pela sustentação oral. Eu passo a leitura do voto, é um voto rápido.
Nesse caso aqui, conforme colocado aí pelo Dr. Carlos na sustentação oral, a Câmara Superior anulou o julgamento realizado anteriormente, em razão de que o erro de acusação, ele não constava como uma alegação do recurso ordinário. E aí, na decisão da Câmara Superior, ela devolve o processo para novo julgamento, só que ressalta que devem ser analisadas os argumentos colocados pela representação fiscal sobre o erro de acusação em sede de recurso especial. Então, feitas essas considerações aí para contextualizar, eu passo a leitura do voto. Conforme se observa do voto proferido pela colenda da Câmara Superior, a decisão anteriormente proferida por essa Câmara Julgadora foi anulada em razão da utilização de argumento surpresa, que não constou nem da defesa nem do recurso ordinário, caracterizando ofensa ao contraditório. Verifica-se que o fundamento que acabou prevalecendo no julgamento foi o erro de acusação, tendo sido acusado a falta de estorno, quando, no entendimento majoritário do acórdão de folha 604 a 605, a acusação adequada seria de falta de pagamento do imposto. Conforme consta expressamente do acórdão proferido pela colenda da Câmara Superior, tal argumento é não constante da peça de defesa ou recurso. Analisei ainda a petição de folhas 592 a 596 e verifiquei que não há nela qualquer argumento distinto daqueles ventilados na defesa e no recurso ordinário. Por outro lado, a decisão da colenda da Câmara Superior é expressa no sentido de que seja proferida nova decisão, considerando as alegações de mérito, agora trazidas no recurso especial a partir das folhas 627, pela douta representação fiscal, que tratam justamente do erro de acusação considerado argumento surpresa. Desta forma, a colenda da Câmara Superior, ao mesmo tempo que anulou a decisão superior, determinou também que seja analisado o argumento do erro de acusação. Como tal argumento não consta nem da defesa nem do recurso ordinário, tendo sido introduzido nos autos pelo voto vencedor de folha 604 a 605 e tendo sido anulada tal decisão, entendo necessário o saneamento do feito, abrindo prazo para que a recorrente apresente suas razões sobre a matéria, e após a douta representação fiscal, como forma de estabelecer o contraditório antes do julgamento. Então, tem uma questão processual aqui, que a Câmara Superior ela devolveu os autos para a Câmara Baixa julgar, só que ela deixou expresso no voto que é para ser analisada a questão do erro de acusação. E essa questão do erro de acusação, ela não consta nem da defesa nem do recurso ordinário. Então, eventualmente, se a nova decisão for pelo provimento desse erro de acusação, continua o vício, né? Porque ela não está alegada nem na defesa nem no recurso ordinário. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo prazo aí para que venha esse argumento por parte da autuada, depois abrindo o prazo também para representação fiscal contra-razoar, como forma da gente sanear o contraditório aí, para iniciar o julgamento, tendo ambas as partes se manifestado sobre a matéria. Então, é esse o voto aí, eu submeto aos colegas. Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Bom, eu vou encerrar os debates, então. Eu solicito a vocês a confirmação da presença. Presidente, só uma questão de fato. Pois não, Dudu. Apenas para indagar, se o senhor já está estabelecendo o prazo, porque quando não estabelece prazo de manifestação de 5 dias, só para indagar se está estabelecendo um prazo para apresentação dessas informações pela recorrente.
Não está sendo estabelecido um prazo. Eu acho que automático é 30 dias, né? O prazo automático aí para manifestação. O senhor está certo que quando não tem prazo definido na legislação, o prazo comum é de 5 dias, mas o sistema aqui prevê sempre 30. Então, o senhor vai ter os 30 dias aí, pelo menos, para fazer essa manifestação. Eu sempre vejo, doutor Tabir, que sai mesmo. como 30 dias. 30 dias, embora não tenha nada na legislação, é verdade. Exatamente. O sistema suplanta a legislação, né? Exatamente, doutor Tabir. Por isso que houve uma indagação que eu não sabia se era o sistema que estava abrindo automaticamente ou se a Câmara que acabava incluindo. Mas perfeito. O doutor Tabir acha necessário colocar no voto esse prazo de 30 dias? Doutor Flávio, eu realmente, é o que eu falei, o sistema a publicação vai sair com prazo de 30 dias, né? Embora a gente saiba que a legislação preveja, quando não há um prazo determinado, que ele seja de 5, né? Tem acontecido isso de forma corriqueira, então eu não vejo problema, a não ser que a gente pode monitorar caso haja um problema e que essa publicação não saia com 30, seria o caso. Se quiser colocar no voto, não há prejuízo, né? Fica totalmente determinado aqui e agora, né? Mas fica realmente a critério do senhor, né? Eu acho que não vai haver problema qualquer, né? A publicação vai sair com 30 dias mesmo de prazo, embora tenha essa questão aí da nossa lei processual. Realmente a critério do senhor. Nós sempre confiamos ali, né, todo mundo olha ali a data de intimação, a certidão que sai nos autos e vida que segue, né? Mas se algum dia alguém resolver questionar, né, doutor Tabir, Sim, nós vamos passar aqui, eu e o senhor, 2 horas debatendo o tema. Debatendo sobre né? Dependendo de quem tivesse manifestado, criamos, né, doutor Tabir? Justamente. Eu estou fazendo alteração aqui, colocando expresso os 30 dias. Agradeço, presidente. Bom, então a parte final ficou assim: entendo necessário o saneamento do feito, abrindo prazo de 30 dias para que a recorrente apresente suas razões sobre a matéria, após a douta representação fiscal, como forma de estabelecer o contraditório antes do julgamento. Aí eu peço aos juízes a confirmação do quórum. Votação. Guardando o voto do Dr. Rodrigo. Não apareceu aqui para mim, só um minutinho, presidente. Obrigado.
Deu certo, presidente. Obrigado pela espera. Bom, então foi encerrado o julgamento. O auto de infração 4079-307 da Tobras, Distribuidora de Combustíveis Limitada. Então, foi convertido o julgamento em diligência com prazo de 30 dias para complementação das razões recursais aí, doutor Carlos. Perfeito, presidente. Agradeço a todos, desejo uma boa sessão, uma ótima semana. Bom, agora nós vamos julgar o auto de infração 4.143.768 da Extratura Asfaltos S.A. Esse processo ele já teve o julgamento iniciado aqui na segunda Câmara. Na ocasião, eu dei um voto pelo desprovimento do recurso de ofício e parcial provimento ao recurso ordinário. Nessa ocasião, o processo saiu em vista para o doutor Rodrigo, e hoje está presente aqui pela empresa o doutor Vitor de Souza Rodrigues. Então, eu indago ao doutor Vitor se deseja fazer a sustentação oral. Bom dia, doutor Vitor. Muito bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os julgadores, bom dia à representação fiscal. Eu gostaria, sim, embora o julgamento de fato já tenha se iniciado aí, acho que na sessão do dia 6/12, a gente teve um problema aqui na comunicação com o Tite naquela data para a gente poder agendar a sustentação oral, mas no final das contas, né, embora tenha havido a prolação aí do voto do relator, a gente teve a saída em vista. Então, a gente gostaria, na verdade, aí da palavra por alguns minutos, breves minutos, então somente para fazer aqui reiterar alguns pontos importantes aqui, fático, probatórios do processo, se possível, e aí sim seguir com os votos dos demais julgadores. Fique à vontade, doutor Vitor, pelo prazo de 15 minutos. Perfeito, agradeço muito. De novo, cumprimento a todos. Como eu disse, vou ser de fato muito breve aqui nas colocações. A ideia aqui é só que a gente reitere alguns pontos importantes aqui, fático-probatórios do processo, que não foram, né, obviamente, observados aí pelo julgamento de primeira instância. Bom, a gente tem aqui um caso clássico, né, de operações realizadas com um contribuinte que foi posteriormente declarado inidôneo. Nesse caso, a gente tem aqui o recebimento de mercadorias, de embalagens industriais pela Extratura, que foram adquiridas de um contribuinte que foi posteriormente considerado inidôneo. E a gente só queria, de fato, destacar aqui os pontos aqui que comprovam a boa-fé da operação. A gente já teve um julgamento parcial na DTJ, em primeira instância, que reconheceu que o tributo não era devido, porque essas embalagens industriais elas saíam com diferimento, e a autuação fiscal tentou atribuir responsabilidade à Extratura pelo tributo que foi diferido lá pelo fornecedor, mas por óbvio que eles fizeram isso sem uma indicação precisa da capitulação legal que permitiria essa responsabilização, então o tributo foi, essa parte do auto de infração foi cancelado, o tributo foi considerado indevido, restou então somente então a multa, né, em razão da operação aí como se não tivesse sido acompanhada por documentação fiscal hábil. Então, nos resta aqui só, de fato, reiterar alguns pontos quanto à boa-fé das operações, sendo certo aqui que, nesse caso, se aplica o entendimento tanto da STJ, já simulado pelo STJ, quanto o tão conhecido entendimento aqui, fixado em sessão monotemática aqui do Tite, sobre a boa-fé. Embora, nesses casos que eu citei, esse entendimento seja para fins de crédito, né, de validade do crédito em operações com inidôneo, fato é
que, por óbvio, que se aplica aqui também para o nosso caso, um caso em que nem crédito houve. Então, por óbvio que se aplica para o mais, há que se aplicar para o menos também. No nosso caso, não houve crédito, porque o tributo havia sido diferido na saída. Então, quando a aquisição, a extratura nada acreditou, mas se submeteu aí depois da regular tributação nas suas saídas e tudo mais. Quanto à boa-fé, eu queria só lembrar, então, aqui desses 4 requisitos importantes que a gente tem para a demonstração de boa-fé, que é a demonstração da veracidade da compra e venda efetuado, a declaração de inidoneidade posterior à celebração dos negócios jurídicos e da emissão da documentação fiscal, comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal das operações e a existência da prova de pagamento às empresas cujas notas foram declaradas inidôneas. Quanto à demonstração da veracidade da compra e venda, eu só queria lembrar que a Extratura, até 2020, ela era uma empresa subsidiária da Petrobras S.A. E, portanto, ela, então, estava dentro dessa estrutura da administração pública indireta e, por isso, ela tinha até um rigor aqui legal, decorrente da própria administração pública, de verificar a rigidez aí, fiscal e a rigidez financeira de todas as empresas com quem ela negociava. Ela fazia isso por meio de procedimentos licitatórios dos mais diversos. Nesse caso aqui, eles fizeram por uma tomada de preço mais simples, mas fato é que ela tinha um rigor legal a ser observado quando da contratação com os fornecedores, e ela fazia isso, obviamente, de forma completamente frequente, e também o foi nesses casos. Tanto que nesse período autuado, que é lá de 2016, a gente teve 7 procedimentos licitatórios que permitiram a aquisição de materiais de embalagem aí de fornecedores diversos, e desses 7, 5 foram vencidos pela empresa Brito & Brito Embalagens, que é essa empresa que foi posteriormente considerada inidônea. Nos autos, a gente tem toda a comprovação das negociações feitas entre as empresas, né? Então, temos os e-mails trocados, a gente tem todo o cadastramento feito do fornecedor junto aqui ao contribuinte autuado, a gente tem toda a troca e negociação de preço que foi feita. Então, fica muito clara aqui a demonstração de que houve, de fato, as operações de fato ocorrendo e, de fato, foram negociadas aí no mercado e, basicamente, à época, o critério que foi adotado foi do menor preço. A gente tinha um fornecedor que apresentava uma condição comercial um pouco mais razoável, bem pouco mais razoável do que os concorrentes, e por isso ele acabou sendo escolhido, uma vez comprovada toda a sua rigidez aí à época, né, de regularidade fiscal estadual, regularidade fiscal federal, FGTS, enfim, uma série de documentos que comprovam a sua rigidez, que comprovavam a sua rigidez à época. O cadastramento foi feito, as aquisições foram realizadas, as operações de compra aí desse material foi realizada. A declaração de inidoneidade obviamente, ela foi posterior, mas com efeitos retroativos, né? Então, a gente tem as operações tendo sido realizadas em 2016, ao passo que a declaração de inidoneidade só sobreveio em 2018. Até então, nenhum dos sistemas aí da própria Secretaria da Fazenda indicava qualquer irregularidade com esse contribuinte, né? E, sobretudo, no período das operações lá em 2016. Então, obviamente que a extratura que ela não tinha como imaginar que a gente poderia estar falando de um contribuinte supostamente considerado inidôneo. 3, a comprovação aí de boa-fé, a comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade. Como eu falei, a gente tinha um procedimento até um pouco mais rigoroso do que as empresas normais aí do mercado, porque era uma subsidiária de uma sociedade de economia mista, então vinculada à administração pública indireta, e por isso ela tinha até um procedimento um pouco mais rigoroso de verificação da rigidez aí fiscal, dessas empresas com quem contratava. Ela era obrigada a ir por lei a isso. Então, aqui a gente tem muito claro que toda essa documentação, essas trocas de e-mail e todos os cadastros aí que foram comprovados ao longo dos autos, eles demonstram que, obviamente, a empresa tinha se cercado dos elementos possíveis e imagináveis à época para verificar a rigidez fiscal desse fornecedor, né? Então, isso, de fato, fica muito claro aí que ela pediu toda a documentação e fez o cadastramento nessa capacidade. E, por fim, da existência de prova de pagamento às empresas cujas notas foram consideradas inidôneas. Aí também, todos os pagamentos dessas operações questionadas aí pela fiscalização, eles foram demonstrados nos autos. A gente tem todas as TEDs com os códigos identificáveis de rastreamento identificados no processo e todas elas juntadas, de operações sempre feitas via transferência bancária entre a extratura e o fornecedor com pagamento dessas notas, né?
Então, não há dúvida aqui que a rigidez financeira das operações ela está completamente demonstrada, né? Então, a gente tem, como eu disse, todos os TEDs identificados, com os códigos de identificação juntados no processo. E, por fim, o único ponto que eu também gostaria de lembrar aqui, nesse caso, que é de fato de suma importância, é que, embora cercada de todos esses elementos que comprovam sua boa-fé nas operações, o transporte aqui das mercadorias ele era de responsabilidade do vendedor, do fornecedor, né? Então, a gente tinha aqui um frete CIF, esses materiais de embalagem eram entregues diretamente na fábrica da extratura, que nunca fez qualquer tipo de visita técnica ou qualquer tipo de retirada das mercadorias na fábrica, ou no local, no estabelecimento do fornecedor. Então, obviamente, ela, assim, embora tenha se cercado de todos os elementos, comercialmente esse frete foi de responsabilidade do fornecedor, e é obviamente por isso que ela não tinha como verificar se o estabelecimento estava no mesmo local ou não. Obviamente uma função que estava aí ao alcance da fiscalização, mas nunca ao alcance do contribuinte, que não tinha poder e nem tinha por que naquele momento verificar isso, considerando que toda a documentação, todos os cadastros aí fiscais do contribuinte, do fornecedor, eles indicavam para uma rigidez. Então, ela, embora tenha se cercado de todos os elementos, ela teve um frete que era de responsabilidade do fornecedor, e isso, obviamente, não tinha como antecipar uma potencial simulação de estabelecimento ou qualquer coisa do tipo. E é exatamente por isso que a gente reitera aqui, eu só gostaria de fato de reiterar que há uma comprovação documental, inclusive aqui nos autos, de boa-fé do contribuinte nessas aquisições. Então, por óbvio que essa multa ela não pode ser aplicada quando a gente tem uma boa-fé tão bem demonstrada no processo. Eu acredito que são só esses pontos que eu gostaria aí, de esclarecer e chamar atenção e de lembrar aqui no processo. A gente tem aí algumas questões com relação à multa, confiscatoriedade de multa, e, sobretudo, aqui nesse caso, até um ponto que a própria fiscalização concorda aí em redução, né, dessa multa que já havia sido declarada em primeira instância. Mas é isso. Caso tenha qualquer dúvida, estou à disposição aqui até o final do julgamento. Agradeço muito pelo tempo à disposição. Eu agradeço também, doutor Vitor, pela sustentação oral, pela objetividade. Esse voto ele já foi lido na sessão anterior, e, por outro lado, nós temos uma composição ligeiramente diferente aqui nessa sessão de hoje. Então, eu vou me permitir ler apenas trechos do meu voto, e adianto que está sendo mantida a decisão de primeira instância na parte que afastou o imposto por solidariedade, por falta de especificação do dispositivo legal de atribuição de responsabilidade solidária, por considerar que a questão do diferimento implicaria no pagamento pela remetente das mercadorias do imposto, né? Então, como não foi especificado uma hipótese de solidariedade, foi afastada a cobrança do imposto. No tocante à redução da multa também, foi considerada falta de provas do transporte por parte da autuada, foi reduzida a multa, essa parte eu estou mantendo. Aí eu vou ler apenas os fundamentos no tocante à súmula 509 do STJ, do meu voto, para a localização aí. Então, de acordo com a jurisprudência, são 4 aspectos a serem abordados, né? No meu voto eu trato do primeiro e do segundo aspecto, ou seja, as notas foram emitidas anteriormente à declaração de idoneidade, quanto a isso não teria problema. Quanto ao segundo aspecto, também há pesquisas mostrando que a recorrente consultou a regularidade cadastral, e eu vou aí a partir do item 38 do voto. Quanto ao terceiro aspecto, que cuida dos pagamentos, consta dos autos a planilha de folha 706 a 711, bem como os comprovantes do Banco do Brasil de folhas tais. Analisando tais comprovantes, verifica-se que consta pagador o estabelecimento matriz da extratura, titular de conta bancária em agência localizada no estado do Rio de Janeiro, e como destinatário dos pagamentos, B&B Embalagem, nome fantasia de cliente Santander, de agência localizada na cidade de Campinas.
Não há em tais comprovantes identificação se tais transferências foram na modalidade TED ou DOC, sendo que para ambas as modalidades é necessário informar o CNPJ do destinatário, informação que não consta nos comprovantes apresentados, razão pela qual entendo insuficiente os comprovantes apresentados, comungando ainda do entendimento da douta representação fiscal, no sentido da necessidade de extratos para corroborar os comprovantes apresentados, dadas essas peculiaridades apontadas. Quanto ao quarto aspecto, que trata da veracidade das operações de compra e venda, resta claro da análise do PCN de folhas 449 e seguintes, em especial do termo de declaração de folha 532, que a Brito e Brito possuía a Extratura como praticamente seu único cliente. Veja-se do termo de declarações prestado pela sócia Jéssica. Aí eu abro aspas para a declaração da sócia da empresa. Afirmou que a parte de suas mercadorias são compradas prontas do fornecedor, não necessitando de reparos ou reformas, e são entregues diretamente pelo seu fornecedor no estabelecimento de seu cliente, sendo que depois ela emite as notas fiscais e manda por e-mail. Que seu principal cliente é a Extratura Asfaltos, a qual corresponde cerca de 90% de suas vendas. Que as bombonas são vendidas em sua maioria a varejo na porta de seu estabelecimento. Fecha aspas. Aí, apesar das declarações da sócia conforme acima, constam nos documentos emitidos que o transporte das mercadorias, na grande maioria das vezes, correria por conta da Brito e Brito. Conforme já apontado pela decisão recorrida, a inexistência dos dados referentes ao transporte nos documentos é circunstância que depõe contra o reconhecimento da boa-fé do adquirente. Todavia, da análise que fiz do conjunto probatório carreado aos autos, em especial dos e-mails de folha 934 a 944, considerando que foi apurado pelo fisco e declarado pela sócia que a Extratura era praticamente o único cliente da Brito e Brito, chama a atenção o e-mail de folhas 935, que visa demonstrar como a relação comercial se estabeleceu. Veja-se, aí eu transcrevo trecho de um e-mail que foi juntado aos autos, que diz o seguinte: a Extratura Asfaltos S.A. Nós da empresa Tamborcamp, comércio de embalagens, inscrita no CNPJ tal, informamos através deste, após uma ampla negociação, a empresa foi adquirida pela empresa Brito e Brito Embalagens de Grande Porte, inscrita no CNPJ tal, a qual passa a administrar sua carteira de funcionários e clientes, mantendo o mesmo padrão de qualidade, produtos e bom atendimento, passando então a utilizar sua ampla experiência no setor para investimentos e crescimento de sua planta, onde lê-se Tamborcamp será utilizado então B&B Embalagens, solicitando a inclusão do CNPJ da Brito no endereço e exclusão do cadastro Tamborcamp. Segue anexo cartão do CNPJ. Os novos proprietários decidiram por manter nesse momento de transição o quadro de funcionários administrativos inalterado. Aí fecha aspas. Mais adiante, um e-mail que trata da homologação do cadastro da Brito e Brito com fornecedora Extratura consta o seguinte, aí outro trecho de e-mail, abre aspas, o Edivaldo confirmou com a Tamborcamp, realmente ela vendeu a empresa, a nova empresa atenderá o fornecimento na mesma condição, sem alteração de sua estrutura nem de endereço. Além dessas informações, é necessário a visitação para enviar um novo cadastro, fecha aspas, aí eu volto ao voto. Ocorre que a Brito e Brito, nessa época, possuía endereço declarado e constante nos documentos emitidos na cidade de Sumaré, ao passo em que, consultando o CNPJ da Tamborcamp, indicado acima, verifica-se que tal empresa, como o próprio nome sugere, funcionava na cidade de Campinas. Desta forma, entendo que a Extratura teria condições de identificar tal irregularidade, visto que, de acordo com o teor dos e-mails apresentados, haveria uma continuidade das operações com o novo fornecedor, sem alteração de sua estrutura nem endereço. Então, quando os documentos emitidos pela Brito e Brito indicavam como sede do estabelecimento o município de Sumaré, efetivamente caberia à Extratura questionar os documentos da forma como emitidos, sem menção alguma ao local de retirada das mercadorias ou detalhes da prestação de serviço de transporte. Pois quando do cadastramento da Brito e Brito pela Extratura, ficou documentado pelos citados e-mails que as operações continuariam sendo realizadas no mesmo estabelecimento que antes era da Tamborcamp, em Campinas.
Desta forma, restou sem demonstração a veracidade das operações, havendo indício nos autos de continuidade das operações no estabelecimento da Tambor Camp em Campinas, com a utilização de documentos para faturamento da Brito e Brito de Sumaré. Também entendo que, ao contrário do alegado pela autuada, houve prejuízo para o erário em razão das operações, dado que a falta de credenciamento da Brito e Brito perante a CETESB determina a tributação das operações, tributação essa que deixou de ser realizada e que, a rigor, deveria ser suportada pela autuada, na condição de responsável solidária, não fosse o vício formal já analisado. Não ficou assim mantida a acusação fiscal, não tendo sido demonstrada a boa-fé do adquirente, nos termos da súmula 509 do STJ. Quanto ao pedido de redução ou relevação da multa, nos termos do artigo 527-A do RICMES, entendo que as circunstâncias do caso concreto não autorizam a redução ou relevação da multa. Conforme revelam os e-mails já lidos, os procedimentos internos da empresa Extratura, até por ser subsidiária da Petrobras Distribuidora na época, previam que fosse realizada visita para homologação dos fornecedores, procedimento que, caso cumprido formalmente, fatalmente iria implicar na negativa da homologação do emitente dos documentos, dado que o estabelecimento da Brito e Brito, conforme apurado pela fiscalização, não existia no endereço indicado como sendo do estabelecimento. Também outras circunstâncias envolvendo a contratação do fornecedor Brito e Brito, como o fato de o mesmo não possuir licença de operação concedida pela CETESB, não possuir, antes de ser contratado pela Extratura, expertise alguma nesse mercado, bem como o fato de ser a Extratura praticamente seu único cliente, em contraste com o maior rigor necessário para a contratação de fornecedores por parte de empresas que lidam com recursos públicos, conforme ressaltado pela própria autuada em suas peças, entendo que impedem que se reduza ou releve a multa, pois demonstram algum grau de culpa da Extratura nessa situação aqui analisada. Em que pese os reclamos da autuada sobre a confiscação... Aí eu já passo a falar da multa, já são temas mais sedimentados aqui no tribunal, e eu vou encerrar por aqui, então, a leitura do voto. E, na ocasião do julgamento, o doutor Rodrigo pediu vista, e eu passo a palavra, então, ao doutor Rodrigo para que traga seu voto vista para a gente. Obrigado, presidente. Eu pedi vista desses autos não para analisar o mérito, porque o mérito eu já de plano compartilhava com o seu entendimento. Eu pedi vista mais para analisar a questão da aplicação ou não do artigo 527-A do regulamento ao caso, né? Mas eu vou passar a leitura do voto, eu estou ali acompanhando, apenas acrescentando um ponto, tá, presidente? Eu vou fazer a leitura, que ele é muito curto. Pedi vista dos autos para melhor análise acerca da pretensão de redução ou relevação da multa, mediante aplicação ao caso do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Primeiramente, adoto o bem elaborado relatório da lavra do ilustre juiz relator, Flávio José Sanches Arantes, a quem rendo minhas homenagens. Pois bem, além de adotar também os fundamentos trazidos pelo ilustre relator para afistar a aplicação do aludido dispositivo legal ao caso concreto, acrescento o fato de que a conduta praticada pela empresa acarretou não somente a aplicação de multa, mas também a exigência de valor a título de imposto principal, o que, de acordo com a própria literalidade do artigo 527-A, desautoriza a sua aplicação pelo julgador. Ante o exposto, conheço dos recursos de ofício e ordinário, nego o provimento ao primeiro, né, que é o recurso de ofício, e dou parcial provimento ao recurso ordinário para fins tão somente de limitar os juros aplicados pelo fisco ao patamar da taxa Selic. Esse é meu voto, presidente. Eu peço, por favor, permissão só para fazer uma edição aqui, que eu troquei uma letra, tá bom? Só isso e eu vou confirmar esse voto. Obrigado. Bom, eu que agradeço, doutor Rodrigo. Eu acho que o doutor ainda não registrou o voto. Acho que dá para editar sem a minha permissão aí. Vou dar uma confirmada. Dá sim, está aberto, presidente. Obrigado.
Bom, o processo está em discussão. Eu parabenizo o doutor Vitor pela sustentação oral, doutor Flávio e doutor Rodrigo pelos votos, e acompanho o doutor Flávio. Eu também parabenizo o doutor Vitor pela sustentação, o doutor Flávio pelo voto, e o doutor Rodrigo pela, enfim, ratificação, e eu acompanho também o relator. Eu já registrei, presidente. Senhor presidente, pela ordem, se eu puder só pedir um esclarecimento rápido, no voto de Vossa Excelência, então a gente ficou, a questão dos juros, ela também foi fixada a ilimitada Selic, assim como o doutor Rodrigo, né? Que a gente já tem Isso. súmula no tribunal. Perfeito. O processo ficou, doutor Vitor, reduziu a multa de 50 para 35, afastou a cobrança do imposto por solidariedade e os juros diminui um pouco o valor da multa. Ele vai atualizar a base de cálculo pela Selic ao invés dos juros da 13.918. Perfeito, tá ótimo, doutor. Obrigado. Esse é o resultado aí. É uma questão interessante nesse caso aí, doutor Rodrigo, em relação à divergência, porque eu não sei o 527A, quando ele fala implica em falta do pagamento do imposto, quando o imposto é exigido por solidariedade, se enquadra perfeitamente. E nesse caso, está sendo afastada a exigência do imposto por solidariedade também, né? Então, eu acho que não tem uma resposta pronta assim para essa situação aí, se seria ou não impediente para a aplicação do 527A. Mas no meu voto aí, eu estou considerando que há um certo elemento de culpa aí por parte da empresa e não estou aplicando o 527A. Bom, então posso encerrar? Presidente, só um segundo. À vontade, doutor Tabir, perdão. Só uma questão mesmo, doutor Rodrigo, eu não sei se está correto, mas só apareceu aqui para mim, pelo menos como apontado no voto, como recurso ordinário. A parte de recurso de ofício não consta aqui, acho que nas bolinhas que tem que ser colocadas para constar do resultado do voto, né? Pelo menos aqui só tem o recurso ordinário, a parte do recurso de ofício não aparece no voto visto. Não sei se seria necessário que tivesse também. E quanto talvez seria interessante habilitar para que constasse também, né? E quanto ao 527, eu comungo com o doutor Rodrigo, embora entenda que há essa questão, a representação fiscal sempre entende que a implicação é ampla, aí tenha havido efetivamente cobrança nesse aí ou não, tenha sido afastado ou não, né? Mas isso fica para uma outra discussão. Perfeito, perfeito. Eu vou registrar o de ofício também, que ficou faltando. Acho que é isso, né? Obrigado. Agora eu acho que está ok agora. Eu aproveito para desejar um bom dia a todos aí e agradecer pelo julgamento. Muito obrigado. Bom, eu vou encerrar os debates aqui para a gente passar a votação, então. Verificação de quórum.
Em votação. Bom, então está encerrado o julgamento do ainda Extratura. Extratura Asfaltos S.A., AIN número 4443768. O resultado do julgamento foi recurso de ofício conhecido e desprovido, e recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de juros dos termos da súmula 10 revisada. Nós vamos passar agora ao processo 4080168 da Bodipasa Biodiesel Limitada. Esse processo também, a exemplo do primeiro processo, é um processo que retornou da Câmara Superior, e ele retornou apenas para ajuste no registro de voto do julgamento anterior. Então, a Câmara Superior ela anulou o julgamento e devolveu para a Câmara apenas para proferir novo registro de voto, sem análise do mérito. Nós temos aqui conosco o Dr. Lucas Pacheco de Carvalho, pela Bodipasa, e eu indago ao Dr. Lucas se ele está só acompanhando o julgamento, se quer fazer alguma consideração. Bom dia, Dr. Lucas. Tudo bem? Somente fazer o acompanhamento mesmo, não realizarei. Não tem nenhuma consideração, como já bem dito pelo senhor, é só para... Tá, joia. Eu vou registrar o voto, então, e a gente já passa a votação.
Bom, eu registrei o voto e vou abrir a votação, então. Verificação de quórum. Peço aí só antes de encerrar, doutor Tabir, confirma aí a... Eu acho que agora está tudo correto, né? Está de acordo com o voto anterior, acho que sim. Tá joia. Então, eu vou pedir só para a doutora Maria Carolina registrar o voto, para a gente encerrar aqui. Feito. Bom, então foi proferido aí novo julgamento, doutor Lucas, apontando aí o conhecimento e provimento do recurso de ofício e o conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário, apenas para afastar a questão da responsabilidade solidária. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa sessão, um bom dia. Obrigado. Bom, o último processo da pauta é o 447.101, Bernardes, Comércio Varejista de Materiais para Construção Limitada, processo de relatoria da doutora Maria Alice. Então, eu passo a palavra para a doutora Maria Alice para apresentar o processo. Doutor Flávio, eu gostaria de pedir que o senhor habilitasse a edição do voto no sistema. Tá. Perdão. Imagina. Então, o voto já está disponível para os senhores acompanharem a leitura. É um recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIM. A acusação que foi imputada foi infração de falta de pagamento do ICMS-ST incidente sobre o frete tomado em aquisições de mercadorias sob o regime da substituição tributária. Aí aqui no relato está constando que o contribuinte realizou operações interestaduais de aquisição de mercadorias sob o regime jurídico tributário da ST, Cimento, sob a cláusula FOB, sendo responsável pelo frete desde a fábrica até o estabelecimento em Campinas. O frete integra a base de cálculo do ICMS-ST, conforme o artigo 41 do RICMES. Na impossibilidade da inclusão dos valores dos fretes na base de cálculo do ICMS-ST pelo fabricante substituto, responsável pelo recolhimento do imposto sobre a parcela do frete, incumbe ao contribuinte substituído o pagamento do referido ICMS-ST nos termos dos artigos 42 caput, 280 do RICMES e decisão normativa CAT 7 de 2015. A recorrente solicitou o cancelamento da autuação sob os seguintes argumentos. Então, em preliminares, alegou a não aplicabilidade da multa prevista no artigo 85A
da Lei 6374 de 89, também alegou erro na apuração do valor do imposto cobrado, pois não foram deduzidos os créditos do ICMS a que tem direito, e também alegou a decadência / prescrição do crédito tributário referente ao período de janeiro de 2017, por entender que, nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, alegou que o ICMS-ST deveria ser cobrado somente do substituto tributário, de forma que o substituído estaria excluído da relação tributária, e dele não se poderia exigir o valor remanescente do tributo devido. E, segundo decisão com efeito vinculante do STJ, o frete integraria a base de cálculo do ICMS-ST somente quando ele fosse contratado pelo substituto tributário. Também alegou confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa aplicada e falta de base legal para atualização do valor básico da multa e da aplicação de juros acima da Selic. A representação fiscal apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário. Então, agora eu passo ao voto. Então, inicialmente, eu não conheço do recurso no tocante às alegações sobre o montante da multa e atualização da base de cálculo, né? Conforme eu sempre coloco nos meus votos, por se tratar de matérias disciplinadas em dispositivos legais perfeitamente válidos e vigentes, cuja aplicação não pode ser afastada por órgão de julgamento no âmbito do processo tributário administrativo, exceto nas hipóteses do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Eu estou lendo assim tudo, apesar de já ser uma coisa recorrente, para situar também a doutora Maria Carolina, né, que é a primeira vez que ela participa aqui da sessão de julgamento. Então, prosseguindo, as alegações sobre a atualização da base de cálculo da multa tampouco podem ser conhecidas, levando-se em conta o artigo 52 da Lei 13.457 de 2009 e a súmula 13 de 2018 desse egrégio tribunal. Quanto às preliminares suscitadas, a primeira alegação da recorrente sobre a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 85A da Lei 6374 de 89 não procede. Ela entendeu que essa multa que está constando, que esse valor, né, que foi apurado a folha 6, está sendo cobrado também dela, né, além do que foi apurado a título de imposto, multa e juros de mora nas páginas 4 e 5 do DDF. Então, ela entende que está sendo cobrado e que é indevida a cobrança. Porém, o que eu coloco aqui no voto é que não está, esse pressuposto dela está incorreto, porque esse valor não está sendo cobrado. Então, aqui prosseguindo no item 7. O valor total das operações e serviços dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do AIM, a rigor, não precisaria nem ter constado do AIM, pois, conforme informado a folha 6, ele somente é, aspas, considerado nos casos de multas em que não há exigência do imposto. E não foi o que se verificou no presente caso, em que a multa exigida esteve integralmente relacionada à exigência de imposto. No AIM, somente estão sendo exigidos os montantes de imposto, juros de mora e multa punitiva, apurados a folhas 5, acho que é 4 e 5, eu tenho que corrigir. Folhas 4 e 5, nas colunas valor original do tributo, juros tributo e valor da multa, e não o valor de R$ 117.746,30, apurado a folha 6, de modo que o próprio pressuposto dessa alegação está incorreto. A segunda preliminar, relativa a suposto erro na apuração do valor do imposto cobrado, por não terem sido deduzidos os créditos do ICMS a que a recorrente tem direito, também não pode ser acolhida. O lançamento de créditos do imposto é um direito do contribuinte a ser exclusivamente por ele exercido, para compensação com os débitos do imposto apurados em cada período e com a observância das respectivas condições, não cabendo ao fisco deduzi-los do valor do imposto cobrado por meio do lançamento de ofício. Esse entendimento já se encontra bem consolidado na Câmara Superior desse tribunal, cabendo citar o que foi decidido
No processo tal, voto vencedor do Dr. Fernando Salaberry, conforme observado na manifestação fiscal à defesa. E aqui eu transcrevo um trecho desse voto, nesse sentido. Quanto à terceira preliminar, o AFR autuante considerou que, no presente caso, a contagem do prazo decadencial para a cobrança do crédito tributário não deve ser feita de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pois a conduta deliberada e declarada de não pagamento do tributo teria configurado dolo, conforme expôs na manifestação fiscal à defesa, a folhas 1582, porque ele notificou o contribuinte apresentar os comprovantes de pagamento do imposto, o contribuinte respondeu que não tinha recolhido, entendia que não era devido, com base num acórdão, né, que tinha sido proferido numa ação anulatória de débito fiscal relativo a um AIM bem semelhante a esse, né, relativo aos mesmos fatos. Então, o AFRE, ele colocou assim na manifestação fiscal dele sobre a defesa. Eu vou ler o que está aqui entre parênteses. Relativamente à alegação de decadência do crédito tributário dos fatos geradores do mês de janeiro de 2017, cabe observar que o prazo de extinção do crédito tributário de 5 anos da ocorrência do fato gerador, previsto no artigo 150 do CTN, não ocorre nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação. No presente caso, após notificado, o contribuinte informa que, não obstante a obrigação tributária estar vigente, deliberadamente a descumpre por entender não ser devida, amparado em decisões judiciais supostamente favoráveis ao seu entendimento. Trata-se de exercício arbitrário das próprias razões, pois para afastar norma em vigor e válida era necessário recorrer ao Poder Judiciário para obter autorização. A conduta declarada pelo contribuinte configura hipótese dolosa de violação de obrigação tributária prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Essa questão preliminar foi suscitada em primeira instância e a decisão recorrida afastou essa alegação de decadência porque concordou com o entendimento do fisco. O meu entendimento é diferente. Então, aqui a partir do item 12, entretanto, para a caracterização do dolo, é imprescindível a constatação da má-fé e da intenção do contribuinte de induzir o fisco em erro com relação à ocorrência do fato jurídico tributário, conforme a lição de Eurico Marcos Diniz de Santi, que eu estou transcrevendo. A verificação do fato de determinada vontade tendente a ocultar a ocorrência do evento jurídico tributário ou encobrir suas reais dimensões, manifestada de forma objetiva, na consecução distorcida dos deveres instrumentais, serve como base factual para edificação do fato jurídico do dolo, fraude ou simulação na esfera do direito tributário. A meu ver, nesse caso, não se verificou nada disso, muito pelo contrário, a recorrente agiu sem má-fé e deixou de recolher o tributo com amparo em decisão judicial a seu favor, tomada em 2 instâncias, conforme folhas 96 e 108, né? Ainda que não transitada em julgado e sem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151 do CTN. Tá? Então, ela não está assim, mencionando decisões que favoreceram terceiros. Essa decisão judicial foi em ação anulatória proposta por ela própria. Portanto, como a notificação do AIM foi realizada em 1º de fevereiro de 2022, verificou-se a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores realizados até 31 de janeiro de 2017, de acordo com a regra de contagem prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, entendo que está correta a autuação, segundo expressamente determinado em normas legais válidas, vigentes e eficazes. O FRED compõe a base de cálculo do ICMS devido por ST, e se seu valor for desconhecido do substituto tributário,
pagamento do imposto sobre ele incidente deve ser realizado pelo contribuinte substituído, conforme bem explicado nas respostas a consultas tributárias exaradas pela Cefaz, SP, referidas a seguir. E aqui eu transcrevo a ementa da resposta à consulta 11.523 de 2016 e da consulta 368 de 2010, é um trecho dessa segunda consulta, né? E a legislação é bem assim, não deixa margem a nenhuma dúvida sobre essas questões, tá? Então eu vou manter no mérito, eu entendo que está correto. Quanto à jurisprudência do STJ invocada no recurso ordinário, não tem ela efeito vinculante, cabendo reproduzir os itens 58 e seguintes da decisão recorrida sobre esse aspecto. Então, aqui, aspas, lembramos que nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, é vedado afastar a aplicação da lei no julgamento do processo administrativo tributário por alegação de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida em ação direta de inconstitucionalidade por decisão definitiva do STF em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo ou em enunciado de súmula vinculante. Portanto, apesar da ciência do precedente julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ sobre a matéria, recurso especial 931727/RS de relatoria do ministro Luiz Fux, por força do disposto no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, em face da expressa previsão da legislação paulista para exigência do imposto, artigo 42 do RICMES, nosso convencimento é pelo entendimento do julgado da ministra Eliana Calmon, no recurso especial 740.900/RS abaixo trazido, que eu vou pedir licença para não ler. Portanto, as decisões citadas pela autuada não têm efeito vinculante, não são hábeis a amparar o afastamento da aplicação da legislação paulista, uma vez que não se observa nenhuma das hipóteses admitidas pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 para não aplicação da legislação paulista. Aí ela também se reporta àquele acórdão, né, que eu citei no exame da questão da decadência, que foi proferido no processo relativo à ação anulatória do débito fiscal número tal, por ela proposta relativamente a insemelhante ao presente. Porém, não juntou nenhuma prova de que tenha havido decisão definitiva a seu favor em tal processo, e, segundo informado na manifestação fiscal à defesa, ele ainda está em curso. E, por fim, eu aplico a súmula 10 revisada sobre o limite dos juros de mora taxa Selic. Então, esse é o meu voto. Obrigado, doutora Maria Alice, pelo voto. O processo está em discussão. Presidente, eu acompanho também o voto bem abrangente da ilustre relatora, a despeito de considerar também, né, esse entendimento do STJ, mas por força aí do artigo 28 eu acompanho o entendimento da relatora. Eu também acompanho o entendimento da relatora. Doutora Maria Alice, eu parabenizo aí pelo voto. Eu indago se não há concomitância, aí é mencionado uma ação judicial, mas não é referente a esse processo. Está sem som. Então, obrigada, né? Eu me debati com essa questão também, porém, eu até pensei, assim, eu entendo que o mais correto nesse caso seria sobrestar, né, o julgamento desse processo, e porque, apesar de ser uma ação anulatória relativa ao crédito tributário constituído em outro AIM,
uma decisão favorável ao contribuinte teria um efeito declaratório em relação aos fatos geradores posteriores, né, o que abrangeria esse auto. Porém, acho que não tem previsão, né, de sobrestamento do processo na nossa legislação. Tá. Então, assim, o que poderia também ser feito nesse caso? Acho que converter em diligência, ficar convertendo em diligência para a Procuradoria informar, né, sobre o andamento do processo e... Ela é uma anulatória de auto de infração ou uma Sim. declaratória? Não, ela é uma anulatória de auto de infração, tá? Do auto de infração 412.413/3, que é relativo a fatos geradores idênticos, porém realizados... deixa eu ver aqui o período, acho que foi 2014, 2015. Ou seja, são fatos geradores anteriores, mas idênticos. Ah, tá. Sim. Então, assim, se favorecesse realmente transitar em julgado a favor do contribuinte, então acho que teria um efeito declaratório em relação aos fatos tratados nesse processo que a gente está julgando. Mas aí acho que, mas assim, a princípio não impediria o prosseguimento aqui. Se for o caso, depois o contribuinte acho que teria que entrar com alguma medida, né, na fase em que tiver, assim, ou já na fase judicial, ainda aqui no âmbito administrativo. Então eu optei por decidir dessa forma. Já resolveu o assunto, para a gente encerrar aqui, porque senão vai ser um processo a mais aí no nosso sistema que não vai ficar resolvido. Eu gostaria só de fazer uma observação. Eu também pensei nessa questão também, talvez, de converter em diligência, mas é uma ação anulatória, né? É uma ação anulatória que ela está discutindo especificamente um determinado auto de infração que não é esse, né? A meu ver, se fosse uma ação aí de cunho declaratório, né, aí eu acredito que serviria para outras relações, né? Então, nesse caso, eu acredito que se fosse aí uma ação de natureza declaratória, eu acredito que repercutiria nesse caso. Agora, por ser uma ação anulatória, me parece que o objeto dela acaba limitado àquele outro auto de infração. Então, por isso que, no meu entendimento, eu acredito que deve ser dado continuidade para o julgamento de mérito mesmo. Queria só fazer essa observação. Eu também concordo exatamente com isso. E se o contribuinte tivesse solicitado nessa ação, eu não sei também se ele solicitou e não foi concedido, enfim, se tivesse sido concedido uma liminar para deixá-lo a salvo, né, de autuação sobre esses fatos em períodos subsequentes, né, ou daquele auto que ele estava pedindo anulação, aí tudo bem, né? Aí o fisco não poderia, acho que nem ter lavrado, até talvez poderia ter lavrado para impedir a decadência, mas aí ia ter um efeito direto nesse caso, né, sobre esse AIM. Então eu achei melhor resolver desse jeito. Tem outro detalhe aí do processo, que é a questão da decadência, né? Os fatos geradores são de janeiro, né? E no caso, a legislação prevê o pagamento em GIA, né? Desses valores aí. A GIA é apresentado em fevereiro. Mas aí o artigo 150 fala em data do fato gerador, né? Então a gente está para aplicar o artigo 150, o fato gerador é a entrada de outro estado, né? Não seria o pagamento efetivo do tributo, né? Então, em razão desse detalhe aí, eu também vou acompanhar quanto à decadência, considerando a data do fato gerador e não do pagamento, né? Que são poucos dias de diferença aí, mas a legislação fala em fato gerador e não em pagamento, né? Então, eu também vou acompanhar aí.
com relação à questão da decadência, acho que nós alegamos ainda uma outra questão, mas a gente entende que não é algo pacífico nas câmaras, que houve uma notificação para ele fazer um pagamento em dezembro, né, ainda antes dos 5 anos, né? Mas a gente entende e sabe que a posição do tribunal é no sentido de que o lançamento é que é o momento em que efetivamente se dá a ação do fisco, né? Não seria essa notificação anterior de dezembro aí, mas nós trouxemos esse argumento também de que caberia a aplicação da decadência do 150 por causa da notificação anterior para ele efetuar o recolhimento, né? Foi lá em 8 de dezembro de 2021 que ele fez essa notificação, sendo auto somente em 28 de janeiro, né? E a ciência em 1º de fevereiro. Só para deixar para constar isso dos debates. No finzinho dos últimos 5 anos aí aconteceu bastante coisa, né? Bom, eu vou encerrar os debates, então. Eu vou registrar o voto, então. Ah, perfeito. Pronto. Bom, então está fazendo a verificação de quórum. Votação. Bom, então o julgamento está encerrado. O recurso ordinário, então, ele foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. Bom, então eu estou encerrando aqui a sessão de julgamento. Mais uma vez agradeço aí a presença do Dr. Rodrigo, que sempre nos salva aqui na segunda Câmara, né? E agradeço também a presença da doutora Maria Cecília Kraudjevic. Reitero aí nossas boas-vindas à segunda Câmara. Obrigada, doutor Flávio. Joia. E peço ao Oswaldo aí para encerrar a gravação, então.